Se você tá me conhecendo agora, talvez você ache que eu quase sempre fui assim, que eu quase nunca gostei muito de comprar e que eu sempre fui organizada com dinheiro. Mas a verdade é justamente o contrário. Eu cresci em uma família onde comprar era algo muito presente e parecia que tudo era motivo para comprar algo a mais. Quando eu me sentia feliz, quando eu me sentia triste, quando eu me sentia frustrada, é como se qualquer coisa que acontecesse na minha vida fosse motivo para eu ter ou precisar comprar alguma coisa. E isso acontecia independente se eu tivesse dinheiro sobrando ou não, se fosse início ou final de mês. Se eu tivesse o dinheiro ali, eu comprava. Se eu não tivesse, eu comprava na mesma e marcava nas fichinhas que eu tinha em algumas lojas na minha cidade. E outro detalhe é que também sempre quando eu sabia que ia entrar algum dinheiro, sei lá, 13º, ele também já tinha um destino antes mesmo de chegar. Então, antes desse dinheiro cair na conta, eu já sabia o que eu ia fazer com ele, o que eu ia usar, né, o que eu ia comprar com ele. E, inclusive, isso era algo comum da realidade de onde eu vim. Eu lembro de uma vez quando eu era pré-adolescente e a minha mãe estava prestes a ganhar o 13º dela. E antes mesmo dele chegar, a gente já foi em algumas lojas, já começamos a olhar o que a gente ia querer comprar, já deixamos tudo separadinho e quando ele caiu na conta, a gente só passou para pagar e pegar tudo. Era como se o consumo servisse para preencher um tipo de vazio e trouxesse uma felicidade, mas uma felicidade momentânea. Logo após que eu fazia alguma compra, eu sentia uma coisa muito boa, praticamente como se eu entrasse em êxtase. Mas o interessante é que era um tempo depois e pouco tempo depois, eu sentia uma frustração e também sentia culpa por ter comprado aquilo. E era como se eu vivesse num looping. Eu estava sempre comprando para sentir aquele prazer, aquela felicidade momentânea, mas a verdade é que logo depois eu me sentia mais mal do que bem por ter feito aquelas compras. Era um ciclo que não acabava. Eu sempre prometia a mim mesma que eu não ia comprar mais, só que eu não conseguia. Parecia que aquilo era mais forte do que eu. E o pior é que eu sempre vivia no vermelho. Então o salário caía e ele já ia diretamente para poder pagar as contas e as fichas que eu tinha na cidade. E isso também me deixava muito triste e me causava, de certa forma, uma ansiedade, porque eu trabalhava o mês inteiro e o dinheiro mal caía na conta e já tinha um destino final. E era um destino supérfluo, porque eu não estava construindo nada, eu não tinha aquele sentimento de estar fazendo algo bom para o meu futuro. Era só compra, compra, compra e mais compra. Em casa, o guarda-roupa e a sapateira era sempre cheio, mas a minha conta bancária, ela estava sempre vazia. Até que algo começou a mudar. Eu comecei a passar a vivenciar algumas questões financeiras na minha vida que começaram a me fazer a questionar e a refletir sobre a maneira como eu lidava com o dinheiro. Mas essas experiências eu acho que fica legal eu trazer em outro vídeo. De repente, motivos que me fizeram parar de ser consumista. Se você quiser que eu faça esse vídeo, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários. Enfim, depois disso, teve um motivo que começou a me ajudar muito e começou a me mudar e foi onde eu comecei a me tornar uma pessoa minimalista sem mesmo saber que eu estava me tornando uma pessoa minimalista e mudando completamente os meus hábitos. E esse motivo foi me mudar para a Europa, mais especificamente para Portugal. Quando eu passei na faculdade, lá em 2021, e fui me mudar para Portugal, eu precisei fazer a minha vida inteira caber numa mala de 23 quilos. Ou seja, tudo que realmente era importante coube numa mala de 23 quilos. Eu precisei deixar para trás tudo aquilo que era desnecessário, tudo aquilo que não fazia sentido, e isso me fez refletir muito como que a maioria das coisas que eu achava que eu precisava e eu tinha necessidade em ter, na verdade eu não tinha e não mudava absolutamente nada na minha vida. Aliás, só me causava aquele sentimento ruim e frustração. Eu me desfiz de mais da metade das minhas coisas e desapegar foi muito importante nesse meu processo de começar a me tornar uma pessoa mais minimalista. E foi aí que eu percebi que tudo aquilo que realmente importava cabia num espaço muito menor do que tudo aquilo ocupava. E durante esse processo de imigração, eu achei que eu já tinha mudado muito a minha mentalidade e a minha forma de ver as coisas, até eu realmente, de fato, mudar e começar a conhecer novas culturas e perceber que, infelizmente, a cultura brasileira tem muito do consumo excessivo. É como se isso fizesse parte de nós, como se tivesse enraizado na nossa cultura. E eu acho que esse é um dos fatores que explica, né, o porquê, de acordo com a OMS, o Brasil seja o país mais ansioso do mundo. E ter saído do ambiente aonde eu cresci, né, o ambiente aonde eu fui ensinada, onde eu fui condicionada a comprar, 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 me fez observar e olhar de fora, só que dessa vez não como protagonista, como observadora mesmo.
mesmo, como se eu estivesse nos bastidores, por trás. E aí tudo começou a fazer mais sentido. Uma vez eu escutei uma frase que grudou na minha cabeça e ela basicamente diz o seguinte: ninguém é mais forte do que o ambiente em que vive. E eu percebi como isso é muito real, porque eu cresci em um lugar onde eu fui ensinada, onde eu aprendi a viver de um jeito que eu nunca parei para pensar se aquilo realmente fazia sentido para mim, se aquilo me fazia feliz, se era o que eu realmente sou. Eu só ia seguir no bonde. Portugal me fez rever muitas minhas prioridades. Além de eu ser imigrante no país, eu morava numa casa que eu sabia que eu podia sair de lá a qualquer momento, ou que quando eu terminasse a faculdade eu também ia embora. Então eu buscava não ficar acumulando coisas que eu sabia que depois eu ia precisar me desfazer de novo e viver somente com aquilo que era necessário, somente com aquilo que realmente era o suficiente. Roupas, sapatos, maquiagens, e o que eu não esperava era como esse novo estilo de vida ia mudar a minha vida completamente, mudar ela para muito melhor. E eu comecei a perceber os benefícios logo no início. Então eu me sentia mais leve, mais tranquila, parecia que eu não tinha mais aquele peso nas minhas costas, aquele sentimento que eu tinha de frustração, de me sentir mal por sempre estar comprando algo, eu não sentia mais aquilo. O vazio foi preenchido, eu me sentia mais completa, eu sentia que eu estava realmente começando a viver uma vida que fazia sentido para mim, com escolhas mais conscientes, com mais inteligência emocional, com mais clareza mental. E aos poucos eu também fui percebendo como a minha vida, não só financeira, não só de consumo, mas também na faculdade, no meu serviço também começou a melhorar, porque eu comecei a me tornar mais certeira nas decisões. É como se tudo aquilo que ficasse ocupando o espaço, não ocupasse só um espaço dentro do guarda-roupa ou dentro de uma sapateira, mas ocupasse também um espaço dentro da minha cabeça. E depois que eu me desfiz de tudo aquilo, começou a sobrar tempo, começou a sobrar pensamentos interessantes, começou a fazer tudo mais sentido. Antes parecia que tudo era um evento, que eu tinha que alugar um triplex na minha cabeça com coisas que nem fazia tanto sentido. Então, por exemplo, quando eu ia sair com meu marido, que na época era meu namorado, ou quando eu ia para alguma festa, algum evento, dias antes eu já começava a pensar na roupa que eu ia usar e ficava pensando. Quando chegava a hora, eu abria o meu guarda-roupa, tinha um monte de opções de roupa, mas ao mesmo tempo parecia que eu não tinha nada. E aquilo acontecia porque, na verdade, não é que eu não tinha opções, mas eu tinha muitas escolhas para tomar uma decisão. E depois que eu passei a viver apenas com aquilo que realmente fazia sentido para mim, aquilo que eu realmente usava, parei de acumular coisas ou de ter aquelas roupas que ficavam só ali acumulando pó e que eu ficava, um dia eu vou usar, só que esse dia nunca chegava. Eu parei de ficar sentindo aquela ansiedade e todas as vezes que eu saio, todas as vezes que eu vou viajar, por exemplo, eu só chego lá na hora, abro o guarda-roupa e já sei o que eu vou usar, porque eu sei todas as peças que eu tenho. Então isso torna muito mais fácil para eu tomar uma decisão. Eu já tenho uma clareza mental, eu já conheço tudo que está dentro do meu guarda-roupa. E eu também parei de sentir aquele vazio, aquela coisa ruim que ficava dentro de mim, que parecia que eu sempre tinha que estar usando a última coleção de roupa, o que estava na moda, o sapato que todo mundo estava usando. E parei de ter aquela percepção de que eu sempre precisava ter alguma coisa, eu sempre precisava comprar mais alguma coisa. Até porque agora eu sei tudo que eu tenho e tenho mais clareza para ter certeza quando eu realmente preciso comprar algo e quando eu não preciso. E foi aí que o minimalismo mudou a minha vida para melhor. Não só no sentido de roupas, mas em todos os outros aspectos também. Na casa, na vida social, na minha vida privada, na faculdade, no serviço, em tudo. Eu passei a ser uma pessoa mais organizada, uma pessoa que tem mais espaço, mais tempo para viver aquilo que realmente é importante para mim. Eu vejo que muita gente confunde o minimalismo com ter só o mínimo, não comprar nada ou morar numa casa branca com poucos móveis, né? Mas a verdade é que o minimalismo é o contrário do que algumas pessoas acreditam. O minimalismo vem para te ajudar a tomar decisões mais conscientes, mais inteligentes, e é você aprender a comprar com intenção e não por impulso. O minimalismo vem para tornar a sua qualidade de vida muito melhor em todos os aspectos. E essa vertente fez ainda mais sentido para mim quando eu passei pela minha segunda imigração, quando eu mudei de Portugal aqui para Irlanda. Eu precisei novamente fazer a minha vida caber numa mala de 23 quilos, só que dessa vez foi mais prático, foi mais fácil e eu pude viver essa outra imigração de uma maneira muito mais leve. Ter me tornado uma pessoa minimalista de fato mudou completamente a minha vida. Eu passei a ter mais tranquilidade
liberdade a me comparar menos e a ter dinheiro para aquilo que realmente faz sentido para mim. Seja viajar, seja investir no meu futuro. Eu passei a me sentir mais tranquila, porque eu chego na minha casa e tá tudo organizado, tudo mais fácil para limpar, porque não tem um acúmulo de coisas. Eu pude começar a viver experiências que antes parecia impossíveis. E se alguém me perguntar se valeu a pena, eu respondo de olhos fechados que foi das melhores transformações que eu já vivi na minha vida. O minimalismo me transformou, tirou um peso de mim, mudou a minha vida para muito melhor. Me ensinou a ver a vida por outro ângulo e a estar e me fazer mais presente. Hoje eu ainda compro e eu gosto de coisas boas também. O minimalismo nunca foi sobre viver com o mínimo possível. Foi sobre parar de preencher a vida com coisas que não faziam falta para abrir espaço para aquilo que realmente faz sentido, para tudo aquilo que realmente importa. E se eu pudesse voltar lá atrás e dar um conselho para aquela Tainara que acreditava que comprar mais era viver melhor, eu diria que a liberdade pesa muito menos do que o excesso. Porque no fim o que mudou não foi só a quantidade de coisas que eu tenho, mas foi a qualidade de vida que eu construí. E se você gostou desse conteúdo, deixe um like ou deixe um comentário. Se você ainda não é inscrito no canal e fizer sentido para você, já se inscreva. E muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que esse vídeo te faça refletir, que te sirva para alguma coisa e até o próximo vídeo.